Boa noite. Bem, o tema é convidativo, né? A gente encontrar uma forma de se viver bem nesse planeta, que vive nesse momento, momentos tão conturbados. Acredito que cada um de nós não tenha vivido ainda momentos tão aflitivos como a gente tem vivido. Apesar de alguns terem passado pelo momento da guerra, outros momentos também que foram aflitivos, é que no momento a gente está vivendo uma guerra mais espiritual do que terrena. A gente está envolvido numa energia de pensamentos, de angústias, que apesar de a gente achar que nós não temos essa influência, né? A gente não vai se influenciar com o pensamento do outro. Para que a gente possa entender isso, nós temos que pensar que esse aparelhinho que a gente tem, né? Os smartphones, que a gente faz ligações para o mundo inteiro, a gente não vê nada no ar. E, no entanto, a gente recebe as informações o tempo todo, né? A gente não tem fios ligados, a gente não tem nada físico que a gente esteja vendo, mas nós estamos recebendo essa informação. Assim estamos também inseridos nos pensamentos alheios. As tristezas que vão pelo mundo, elas nos afligem, sim, porque nós, quando entramos na mesma faixa vibratória, conseguimos perceber o sofrimento daqueles que estão encarnados e também dos desencarnados. A pergunta é a seguinte: o que é viver bem? Num planeta que passa por tanta dificuldade, o que é viver bem? Para o mundo, talvez seja o status, né? Os bens, o prazer, tudo aquilo que a gente conquista, tudo bom? Tudo aquilo que a gente conquista, tudo que a gente conquista em termos materiais, mas pelo plano espiritual, o que seria? A paz na consciência é a prática do bem. Momentos como esse, que a gente acabou de ter, são coisas que nos felicitam de vermos que existe quem tem a felicidade, quem tem a alegria, que tem um bom humor, de trazer um cumprimento, né? Um oi, tudo bom, como é que você está? Isso faz parte da vida e faz parte do bem viver. Eu gosto muito. Esses dias eu estava saindo da minha casa, meu marido botou o carro na rampa, eu me demorei a chegar, né? E aí, quando eu fui para o carro, passou um casal, e o senhor, que estava, né, era um senhor e uma senhora, ele prontamente me olhou e disse, bom dia! Mas um bom dia tão cheio de energia. Eu disse, meu Deus, como é bom isso! Ele me encheu de coisas boas com aquele bom dia. Aí vocês imaginem para quem necessita, né? O quanto isso faz bem. Eu digo que necessita porque a gente também necessita o tempo todo, mas eu digo quando a gente está triste, quando a gente não está bem, né? Quando alguém olha para a gente e nos percebe. Ouvindo uma palestra do Jorge Elahá, ele traz no começo dessa palestra 3 sustos que a gente leva quando a gente parte daqui e vai para o plano espiritual. Porque estamos numa casa espírita, a gente precisa falar daquilo que vai acontecer depois. Porque a primeira lição do Cristo é fazer com que toda a humanidade acredite, tenha plena consciência de que a vida continua. A primeira delas é a lei do amor, né, que ele trouxe. Mas a continuidade da vida no plano espiritual, isso é uma realidade que nós precisamos ter. Ninguém morre. Tudo continua acontecendo do outro lado. E como que a gente quer chegar desse outro lado? Se a gente não fizer o investimento hoje, aqui. Então ele fala o seguinte,
que no retorno à pátria espiritual, nos damos conta de que a vida continua, porque muitos não acreditam nisso. E muitos que acreditam, quando passam para o outro lado, acham que ainda estão aqui. Então é um processo. Quanto mais consciência temos, quanto mais estudamos, quanto menos apego às coisas materiais, é mais fácil essa nossa partida para o outro lado. Em segundo lugar, ele fala que a gente descobre, quando a gente chega do outro lado, que a gente não foi tão bonzinho quanto a gente imaginava. Por quê que a gente chega a essa conclusão? Porque por mais que a gente cumpra com os nossos compromissos, a gente tem os compromissos do trabalho, da casa, da família, a gente vem para o centro espírita, a gente faz tudo aquilo que está no programa. Só que tudo isso tem que ir além. Você lembra quando Jesus diz assim, se o teu amigo te convidar, se alguém te convidar a caminhar 1000 passos, caminha mais 1000. É isso que vai fazer a diferença entre uma pessoa e outra. Aquela que só fez o que tinha que fazer de obrigação e aquela que foi além. Porque todas as vezes que a gente vai além, para se ir além, é necessário que a gente olhe para aquele a quem a gente está auxiliando. Vir aqui, fazer a palestra, atender, oi, tudo bem, boa noite e tal, e a gente ir embora, tá tudo certo. Mas a gente olhar, porque as pessoas que convivem com a gente, as pessoas que frequentam a nossa casa, eu tiro porque eu sou aquela que fica na entrada do centro espírita dando boa noite, e vou dando boa noite para todo mundo, eu gosto. Então a gente começa a conhecer as pessoas e sabe a expressão do rosto de cada um. E quando vai além é quando a gente percebe, a gente chega do lado da pessoa e diz assim, tá tudo bem? Precisas de um atendimento? Quer conversar? Isso aí é além. É a gente ter noção do que está acontecendo no entorno e de como as pessoas estão. Imaginem a nossa responsabilidade com aqueles que estão bem próximos nós. Que são os nossos familiares, aqueles que estão na nossa casa. Muitos lares, as pessoas entram e saem sem uma olhar nos olhos das outras. O telefone celular, ele trouxe uma coisa muito ruim nesse sentido. As pessoas estão sempre envolvidas naquele mundinho que criaram em volta de si próprio. E não olham para o lado. Existe um outro ponto. Então, esse ponto a gente tem que ir além do nosso dever. Além do que a gente sempre fazer um pouquinho mais. Um outro exemplo bom, antes da gente ir para o outro, é o assistencialismo. Assistencialismo é quando a gente pega alguma coisa e dá para o outro. Ainda que eu não tenha comprado ou que eu não tenha adquirido, eu vou lá e vou dar para o outro. A Casa Espírita faz isso, a gente recebe muita doação e a gente repassa para quem tem necessidade. Onde é que vai além? É eu chegar no dia da entrega da cesta básica, eu ir lá, entrego, tchau, bom dia, e a pessoa vai embora. O ir além é a gente usar o momento do assistencialismo e fazermos caridade. Porque caridade não é aquela entrega, isso é assistencialismo. A caridade é no momento que eu olho para a pessoa e digo, bom dia, tudo bom, como é que está a sua vida? Está tudo bem na sua casa? Aí a pessoa, às vezes, a gente faz 2 perguntas, a pessoa está chorando. E isso aí era além. Então está ao alcance de alguns fazer caridade ou está ao alcance de todos? Quando a gente parte para o plano espiritual, tem uma coisa que a gente descobre quando chega lá do outro lado. Isso fala do Jorge Elahá. Ele diz que quando a gente chega do outro lado, e é uma coisa que normalmente eu gosto de citar, não existe julgamento. Nós não vamos enfrentar um tribunal de que vai julgar aquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Deus não perde seu tempo com isso. Primeiro que ele tem a certeza de que todos nós vamos alcançar uma perfectibilidade mais adiante, mas a gente vai alcançar.
Então, para que ele vai perder tempo em fazer julgamentos? Ele vai dar oportunidade. Isso ele dá. Quando a gente chega do outro lado, a gente percebe que o único juiz que vai nos julgar é a nossa própria consciência. Que quando nos damos conta dos erros que fizemos, que a vida continua, que não era só aqui, que eu queria usufruir, que eu queria ter, eu queria tudo para mim, eu queria tudo na hora que eu... Quando eu pensar, eu quero ter agora. E a gente às vezes é assim. Como crianças mimadas, às vezes a gente vive. Aí não há julgamento. Quem julga? A consciência. Mas aí os espíritos bondosos vêm dizer assim, não, mas é só mudar de comportamento que tudo se resolve. Está tudo resolvido. Mudou de pensamento, mudou de comportamento. É fácil? Não é fácil. Não é fácil porque os nossos vícios, a nossa má conduta, que nós temos muitas, ela está tão internalizada nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos de que é muito difícil da gente se desvencilhar de um mau costume. Às vezes eles são pequeninos e é uma conquista enorme quando a gente consegue ir lá e tirar umzinho que seja. Porque é complicado, a nossa mente fica cristalizada naqueles erros. E às vezes a gente leva 1000 anos para se desvencilhar de um mau hábito. Para Deus não tem problema, porque para Ele o tempo é uma coisa que Ele não conta. A hora de cada um chega de se ver livre dos defeitos. E a reencarnação. Quando a gente chega do outro lado, que a gente volta, que a gente se dá conta de que não fez tudo que tinha para fazer, a gente não foi tolerante com quem tinha que ser, que era tão fácil. Era fácil, eu não fiz. Por quê? Porque eu tinha orgulho, eu tinha vaidade. A minha voz é que tinha que prevalecer, ou a minha ideia. Aí a gente chega do outro lado e percebe que para melhorar mesmo, a gente precisa reencarnar. Para esquecer dos erros, esquecer de quem errou com a gente, nascer numa folha limpa, branca, para começar tudo de novo. E aí bate o desespero. Porque quantos estão na fila para voltar? E nós temos a oportunidade de estarmos aqui. E o que a gente está fazendo da oportunidade? Aí fica a pergunta para cada um, né? O que a gente pode fazer? Então, há necessidade de um autoconhecimento, da gente entender o nosso eu, as nossas más tendências, as nossas boas tendências, porque eu digo sempre isso. Nós temos a mania de olhar somente para os nossos defeitos ou para o defeito dos outros, e às vezes a gente esquece, por isso que às vezes a gente fica triste e deprimido, porque a gente esquece de olhar para o que a gente tem de bom. Pensem bem, o que eu tenho de bom? O que eu faço que, pelo menos assim, eu vejo que está no caminho certo? Todo mundo tem. Mas não, a gente gosta do autoflagelo. Aquele chicotinho, né? Ficar se batendo e dizendo, não, porque eu não faço que nada que preste, porque eu não sou assim, eu sou assado. Não, valorizem sim. Valorizem. Valorizem as atitudes, o bom humor. Se olha no espelho e diz assim, tu és poderoso, tu és poderosa, tu vais conseguir. A gente tem que dizer pra gente mesmo, porque se a gente não acreditar, quem vai acreditar na gente? As pessoas só acreditam em quem tem convicção naquilo que fala, naquilo que faz. Porque também não adianta falar e não fazer, né? Toda vez que eu digo isso, me dá um negócio, porque eu falo tanto aqui, né? A responsabilidade é grande, porque a gente não consegue alcançar tudo aquilo que fala. Todos os ensinamentos do Cristo ainda não dá para alcançar. Mas a gente traz alegria no coração porque a gente já conhece a Jesus.
A gente sabe onde está o caminho. Muito difícil viver aqui na Terra e não saber qual o caminho percorrer. A gente já tem a trilha, a sinalização. A gente não conhece todo o percurso ainda. Mas a gente está no caminho já. O esforço é diário. Isso a gente sabe. Ter vigilância e oração e a caridade no cotidiano, que é o que vai nos libertando os nossos pensamentos, às vezes de coisas ruins, através da caridade, a gente vai ocupando a nossa mente com coisas boas. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem o capítulo 5 que fala do bem e o mal sofrer. E lá dentro tem uma parte que diz assim: sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. A dificuldade vem. Lembra da caridade que a gente falou? Quando a gente sai de casa e se propõe a vir, vou dar o exemplo do centro espírita, porque é a coisa que os espíritas fazem, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente procura o centro espírita para trabalhar e de alguma forma fazer algo, mas isso aí tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer. Quando a gente vem e se dispõe, a gente acorda desanimado, está lá com problema, está cheio de coisas para resolver, coisas que não estão se dissolvendo, coisas que está difícil, e a gente até fica pensando, meu Deus, isso nunca vai se resolver. Aí a gente sai, vai para a casa espírita. Eu sempre digo que casa espírita é bom, já começa pela entrada, que começa os beijos e os abraços. Bom, né? Da porta para fora, e daí começa a dificuldade. Também tem, mas nós estamos falando de fazer a caridade, então é da porta para dentro, aqui o escolhido da vez. Óbvio, né? Se a gente, o certo é isso, a gente não ser só esses mocinhos bonzinhos, tudo sentado, educado, como estamos aqui, e nem a mocinha educada que está aqui falando aqui na frente de vocês, né? Então, lá fora vem as cutucadas e às vezes a gente sai do nosso ritmo e da nossa linha, mas a gente tem que voltar logo. Passa os 2 minutinhos de loucura, a gente volta. Aí a gente reza e diz assim, não posso me perder. Mas aí a gente entra, a gente começa a receber abraço, beijo, tudo bom? E aí um abraça, o outro abraça. Nossa, em 2 minutos que a gente pega o trajeto da entrada, a gente já está melhor. A gente já percebe que a vida vale a pena. O nosso problema fica lá na porta lá fora, a gente vai atendendo um, atendendo o outro, e a gente vê que existem problemas maiores do que os nossos, e às vezes, quando a gente menos espera, a gente sai, esqueceu do problema, quando a gente vê a coisa está resolvida, e a gente nem se deu conta. E a vida é assim. Esse é o bem sofrer. É a gente dar continuidade, não deixar que o pessimismo, os pensamentos que estão nos envolvendo, que a gente falou no começo, nos levem à depressão, nos levem à tristeza. A tristeza, essas angústias, elas são naturais. O que não se pode é permanecer nelas. Temos que ser igual um rádio. Eu já estou na época de dizer que eu sou do tempo do rádio. A tecnologia muda tanto, eu sou do tempo do rádio que se sintonizava, assim, né? Somos igual ao rádio, aquele antigo, que a gente virava o botãozinho para achar, sintonizar a rádio que a gente queria sintonizar. E se a gente queria escutar FM, tinha que estar o botãozinho virado para um lado. Se queria escutar AM, tinha que virar para o outro, porque não estão na mesma faixa. E nós somos assim. Estamos numa faixa que não está muito agradável, vamos elevá-la. Vamos sair desse pensamento. São tudo mecanismos para que a gente não entre em depressão. No capítulo 17 do Evangelho, diz que o homem de bem, dentro do texto, né, o homem de bem,
Diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Não é aquele que é perfeito, é aquele que quer mudar. É aquele que quer se transformar. É aquele que busca, que faz coisas diferentes. Andar todo dia pela mesma estrada, encontrar o mesmo buraco e a gente passar por dentro do mesmo buraco todo dia é escolha minha. Por que não fazer uma trajetória diferente com uma nova possibilidade para que eu possa descobrir se essa é acertada ou não, se é melhor ou não? A gente precisa fazer diferente para que a gente acerte. Pegar a receita de bolo e fazer o bolo igual e o bolo ficar ruim sempre, alguma coisa está errada. Teve uma historinha que eu li uma vez que a pessoa fazia, ela não se dava conta de que ela não, na listinha dos ingredientes faltava o fermento. É necessário atenção naquilo que se está fazendo. Será que não está faltando um ingrediente? Será que não falta eu fazer um pouco mais de paz, de silêncio, para que eu possa ouvir o outro? Porque às vezes os rumores estão dentro da nossa própria mente. Uma vez, não sei se foi o Divaldo, acho, que, não sei, é uma historinha dessas que a gente lê, que num trabalho mediúnico a pessoa pediu silêncio, e aí, eu acho que foi o Divaldo, ele disse, não, mas eu estou em silêncio. Não, o silêncio é aqui, ó. Porque o rumor que estava dentro da cabeça dele estava atrapalhando o trabalho. Se atrapalha os outros, imagina o quanto atrapalha a gente. Vamos adiante. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta é conhece-te a ti mesmo. Acho que foi Sócrates que disse isso. Que a gente, aliás, dizem que é atribuído a Sócrates, mas está na entrada lá do Enfim, conhece-te a ti mesmo, conheça o seu íntimo, do que você é capaz. Tem certas coisas que a gente nem conhece da gente, porque a gente precisa estar vivendo aquela situação para saber qual vai ser a nossa atitude. Mas tem coisas que a gente vê, que despertam na nossa mente ideias, em que nós temos a nítida noção de onde a gente veio, o que a gente já andou fazendo e do que a gente ainda é capaz, ou daquilo que a gente hoje não faz, porque já sabe que está errado, mas se não soubesse que é errado, estaria fazendo. Cada um de nós sabe melhor do que ninguém, com exceção de Deus, ou dos espíritos mais elevados que vão olhar para a gente e vão saber. Mas quem precisa realmente saber, porque espírito de luz não fica também perdendo tempo para ficar avaliando a gente, do que a gente é bom, do que a gente é capaz, eles se dedicam para a nossa melhora, para que a gente encontre esse caminho da melhora. Então é preciso a gente se conhecer. O que a gente pode fazer todos os dias para que a gente possa ir melhorando nesse sentido, para que a gente possa encontrar essa felicidade? Jesus nos disse que a felicidade, várias vezes foi perguntada a ele dizia que a felicidade não é desse mundo. Mas, obviamente, a felicidade relativa, ela existe. Porque a gente tem momentos de alegria. O problema é que a gente não cultiva muito esses momentos. A gente não propicia, às vezes, de que eles aconteçam. Porque para a gente receber um sorriso num boa noite, como a gente recebeu hoje do nosso amigo, ele entrou e não esperou que ninguém desse oi nem boa noite. Ele foi em busca do que ele queria, que era ser simpático,
Ser educado faz parte da educação, a gente chegar nos lugares e cumprimentar. Ele buscou. Ele recebeu de volta vários sorrisos. Eu vi daqui. Ele passou em várias pessoas, bateu no ombro e disse: boa noite. Oi, tudo bem? Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. É necessário o nosso movimento para que as coisas aconteçam. Nada que está parado pode nos dar resposta de alguma coisa. A natureza nos mostra isso, nos dá esse exemplo. Temos as marés, as luas, as grávidas que bem sabem o que a lua faz. A movimentação que dá dentro da barriga quando a lua muda. Vários fizeram assim. Para ver que uma força da natureza consegue movimentar dentro de nós aquele sentido da vida, nos mostrando que tudo está em processo. Então, há necessidade nossa de buscarmos as coisas que nós queremos alcançar. Se a gente quer paz, é fazendo briga, arruaça e confusão e discordando, que, a gente quando amadurece, a gente descobre que é melhor ter paz do que ter razão. Para que discutir com quem não quer ouvir? O próprio Evangelho nos diz que muitas vezes nós vamos falar e vamos trazer a palavra dele para as pessoas que vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não é com essas palavras, mas é assim que está escrito. Que não vão nos ouvir, que não vão querer saber o que a gente está querendo falar tanto dessas leis divinas que nos orientam, que nos dão a luz para o caminho certo. Não vão querer ouvir, por quê? Porque não está no seu tempo. E é necessário que a gente respeite. Quando Jesus dizia que um dia viria o Consolador prometido, os apóstolos pensavam que seria ali, naquele tempo vivido por eles. E olha quanto tempo o Espiritismo demorou para chegar. Então nada é mágico. A nossa caminhada é muito sutil. Essa subida, quando a gente fala de subir um degrau, é bem difícil de subir degrau. A gente vai subindo aquela rampa bem leve, bem devagarzinho. E assim o processo. Tenhamos paciência. Observemos mais. O caminhar pode ser mais rápido quando a gente permite que seja. A autodisciplina emocional é a gente não se irritar tanto, é a gente ter paciência com o outro. A gente, quando anda no trânsito, que a gente se irrita no trânsito, a gente tem que sempre pensar assim, nossa, a pessoa tá com problema em outro lugar, por isso que está assim, tão afobado, ou parou e o sinaleiro abriu e não andou. A primeira coisa que a gente pensa é assim, tá no celular. Mas não, se a gente se educar e ficar pensando assim, não, a pessoa pode estar olhando ali uma mensagem, e pode mesmo, receber uma mensagem do hospital, alguém que está doente, ou um recado de um filho, por que não? Quantas vezes a gente está num lugar aleatório e a gente recebe uma mensagem que mexe com a gente, que a gente fica cego do que está em volta da gente. E se for e não for, o problema é do outro. O importante é que eu fiquei em paz. Essas são as escolhas que a gente tem que fazer. Quando a gente se depara com o problema, a gente tem paciência. Jesus não bateu, não esbofeteou ninguém na época que ele veio aqui. E olha que ele não tinha nada para pagar. Passou o que passou, sem culpar ninguém, sem apontar o defeito. A pessoa errava, ele curava, ele orientava e ele dizia, levanta, vai, anda, mas não peques mais. Ele não falava assim, tu fizesse isso, agora tu vai ver que lá na frente tu vais pagar cetil por cetil. Ele nunca disse isso. Porque esse ajuste é de acordo com a nossa consciência. Lembra que nós não temos juízes?
vai ser de acordo com aquilo que a gente se propor. Eu posso reparar um erro fazendo um bem. A necessidade de sofrimento vai haver se eu quiser ter. Mas o amor e o bem, ele cobre uma multidão dos pecados. Então depende da nossa conduta. A prece, hábitos salutares, vamos fazer coisas que nos tragam a felicidade. Os centros espíritas têm feito muito palestra artística, com música, né, com teatro. É tudo coisa saudável. As músicas são saudáveis. Se a gente escolher a música certa para ouvir. Músicas que nos elevem. Os planos superiores, as diversões são assim. Com música, com teatro, com coisas boas. Livros, vamos ler, vamos fazer algo que nos traga um pouco de alegria para tirar a gente dos momentos difíceis. O bem viver, ele está nas pequenas escolhas que a gente faz. Porém, quando eu escolho ou quando eu peço algo, será que as minhas atitudes estão de acordo com aquilo que eu peço? Eu peço paz. Nossa, na minha casa está um inferno. Jesus, me ajuda para que tenha paz no meu lar. Aí entra aquela pessoa que normalmente te incomoda, aquela que tu tem dificuldade, porque todo mundo tem um ou mais, né? Uns, né? Como diz a minha filha, vou fazer um trocadilho só pra gente rir um pouquinho. Quando ela vê uma capivara, ela diz, ó, uma capivara. Quando ela vê aquelas famíliazinhas de capivara, ela diz assim, ó, capivárias. E às vezes a gente tem vários que nos incomodam, né? Aí eu chego, eu olho, a primeira atitude, às vezes um olhar já me tira do sério. E aí eu já bato de frente. Aí eu pedi para Deus paz, tranquilidade, que as coisas se modifiquem, mas eu sou a primeira a bater de frente. É assim que eu vou conquistar? Não é, né? Então, é fácil mudar os nossos atos, as nossas atitudes? Não é porque somos orgulhosos. A gente olha e não tem a capacidade de dizer assim, ó, eu vou me silenciar hoje. Hoje eu vou ficar quieta, eu não vou falar, eu não vou responder. Porque quando a gente não responde, a gente não cria atrito. Quando a gente não cria atrito, as pessoas, cada uma vai para o seu rumo, vão fazer as suas atividades. E eu me mantive em paz, sem criar rugas, sem criar cabelos brancos, dor no estômago. Cada um sente uma coisa, né? Então, tem que ver se tudo está de acordo. O que eu peço com o que eu faço. O bem viver é uma construção diária, são desafios, mas dentro desses desafios nós temos oportunidades de aprendizado. Sempre. Todo dia é uma oportunidade de um aprendizado. O que semeamos hoje é o que colhemos amanhã. Não existe plantio, porque a vida é um eterno plantio. Não vai existir um plantio de maçã e colhermos jabuticaba. Jamais. Como dizia minha avó, quem planta vento, colhe tempestade. Quando a gente for ter uma atitude ruim, a gente vai pensar assim, ó, o que eu vou colher diante da minha escolha agora? Se a gente parasse para pensar isso, talvez a gente mudasse as nossas atitudes. E na questão 921 do Livro dos Espíritos diz que o homem é o artífice de sua própria felicidade. Está ao alcance de cada um e vai ser de acordo com a escolha de cada um que a gente vai encontrar essa felicidade ou não. Cabe a nós termos essa maturidade para fazermos as boas escolhas. Para a gente encerrar, eu vou ler uma prece que todos nós conhecemos, que a gente pode utilizar ela
como um impulso na nossa vida. Quando às vezes eu estou muito angustiada e eu não consigo rezar, ou eu repito, como ensinou minha mãe. Repete, minha filha, Jesus, Jesus, Jesus. A gente repete e a palavra Jesus vai nos envolvendo de uma tal forma que vai nos curando. Porque tem dia que a gente não consegue rezar, não é? A cabeça fica tão estrambelhada que a gente fica, meu Deus, eu não consigo dizer uma palavra. Eu digo, Pai nosso que estás no céu, eu já esqueci. E a gente volta. Então diga Jesus, Jesus. Mas essa prece aqui eu costumo cantar. Porque também os ensinamentos da minha mãe são ótimos. Ela diz que quem canta seus males espanta. E eu faço ela em forma de música. Mas eu vou ler porque eu não sou boa cantora, tá? É capaz de todo mundo ir embora. Comigo cantando aqui. A oração de São Francisco. Ela é um convite à nossa mudança. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Só isso aí já é o ensinamento de tudo que falamos hoje. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a gente possa levar essa música, essa prece, essa oração na nossa mente. E que a gente, durante a semana, a gente se lembre do que foi dito aqui. Principal recado. Não precisa lembrar de nada do que foi dito especificamente. Mas lembrarmos que é necessário que a gente mude a nossa atitude para que a gente seja feliz. E nós merecemos sermos felizes. Uma boa noite para todos, um ótimo domingo, um ótimo sábado. Hoje é sexta ainda, já estou achando que é sábado. Um ótimo sábado, um ótimo domingo e que tenham todos muita paz.